Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Ana Carolina e vou apresentar para vocês o trabalho meu e do meu grupo sobre a Conferência da Unidade Curricular de Química Inorgânica de Mudanças Climáticas. Hoje nosso tema é: temos algum futuro possível? Ao longo da apresentação eu vou tentar responder essa pergunta por meio de pesquisas que foram realizadas pela equipe. Eu espero que vocês gostem e vamos lá! Então, em primeiro lugar, a gente tem medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, que são basicamente coisas que a gente pode fazer para se adaptar melhor às mudanças climáticas ou até reduzir o acontecimento delas. Então, dentre várias coisas, a gente tem melhorar a eficiência energética e apostar nas energias renováveis contra os combustíveis fósseis, promover o transporte público e a mobilidade sustentável com mais trajetos urbanos de bicicleta, menos voos de avião e mais viagens de trem e carro compartilhado, promover a indústria, a agricultura, a pesca e a pecuária ecológicas, a sustentabilidade alimentar, o consumo responsável e a carga dos 3R, que são reduzir, reutilizar e reciclar, e também taxar o uso de combustíveis fósseis e dos mercados de emissões de CO2. Aqui a gente tem um exemplo de um local que foi muito afetado pelas mudanças climáticas, que foi Tuvalu. Tuvalu tem 9 pequenas ilhas e fica aproximadamente 4.000 quilômetros da Austrália e do Havaí. Seus vizinhos mais próximos são Kiribati, Samoa e Fiji. É uma nação insular de baixa altitude. Para vocês terem uma noção, o ponto mais alto acima do nível do mar é de 4 metros. Quem disse isso foi o ministro Kofi, à BBC Mundo. Todo o país tem 26 quilômetros quadrados, onde vivem cerca de 12.000 pessoas. E esse local ele vem desaparecendo aos poucos por conta das mudanças climáticas. Elas estão fazendo com que esse local sofra com secas, ciclones que são mais fortes do que o habitual, perda de biodiversidade e perda de território. Para vocês terem uma noção, a perda da biodiversidade ela vem do aquecimento dos oceanos, fazendo com que as barreiras de corais fiquem embranquecidas e morrendo aos poucos. E a barreira ela é muito importante para a manutenção da vida local. E a perda de território ela vem do avanço do oceano para cima das ilhas, que fazem parte do país. Isso se dá pelo fato do descongelamento das geleiras. Então a gente pode ver que Tuvalu e as suas ilhas, eles realmente são muito afetados pelas mudanças climáticas. Vamos falar um pouquinho sobre o protocolo de Kyoto, que eu acho que muita gente deve conhecer, pelo menos o nome, né? Deve ser conhecido. Mas, enfim, o protocolo de Kyoto, o que ele é? Ele é um acordo mundial resultante da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Por que ele foi criado, né? Por que ele é tão importante? O protocolo de Kyoto ele foi elaborado com o objetivo de propor metas e obrigações aos países, tendo em vista reduzir as emissões de gases de efeito estufa à atmosfera e, consequentemente, diminuir os impactos negativos dessas emissões provocadas no meio ambiente. Ele foi elaborado e assinado no ano de 1997 no Japão, na cidade de Kyoto, e é por isso que ele tem esse nome. A elaboração desse acordo aconteceu por meio da Conferência das Partes 3, que é o órgão supremo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. A gente tem alguns países que fazem parte desse protocolo, que ele foi, assim, para vocês terem uma noção, o protocolo de Kyoto foi assinado por mais de 175 países, isso é bastante e é muito bom. Dentre esses países, a gente tem Guatemala, Bolívia, Honduras, Uruguai, Barbados, Noruega, Alemanha, França, Brasil, Itália, Portugal e muitos outros, que assinaram e retificaram o acordo. Outro tópico também são mecanismos de desenvolvimento limpo, que a gente pode chamar de MDL, que são os principais objetivos deles são auxiliar os países e estabilizarem as concentrações de gases de efeito estufa, a promoverem um desenvolvimento sustentável por meio de projetos e a cumprirem suas metas de redução de emissão. Os mecanismos de desenvolvimento limpo, ou MDL, como a gente vai chamar, representam uma flexibilização do protocolo de Kyoto. Ele pode ser adotado por países que fazem parte do tratado, mas que não conseguem ou não pretendem cumprir as metas e obrigações de redução das emissões de gases de efeito estufa. O mecanismo representa a possibilidade de uma nação adquirir reduções certificadas de emissões, também conhecidas como créditos de carbono, a partir do projeto estabelecido em países em desenvolvimento. Cada tonelada de carbono não liberada da atmosfera gera um certificado de redução de emissões que poderá ser utilizado para compensar os índices de emissões de gases que ultrapassarem as metas estabelecidas. O Brasil, nosso país, teve o primeiro projeto instituído como mecanismo de desenvolvimento limpo das da Organização das Nações Unidas. O país também foi o primeiro a ter reduções certificadas de emissões ligadas ao reflorestamento. Outro acordo que a gente tem é o Acordo de Paris, que foi um acordo que ele é um tratado mundial a respeito das alterações climáticas.
Após muitas negociações, o acordo foi assinado em 12 de dezembro de 2015, em Paris. Para que entrasse em vigor, era necessário que os países que representam em torno de 55% da emissão de gases de efeito estufa retificassem-no. Esse número foi alcançado e o acordo começou a vigorar em 4 de novembro de 2016. 195 países assinaram o acordo até o ano de 2007 e 147 retificaram. O objetivo do Acordo de Paris é basicamente reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A liberação do dióxido de carbono e outros gases produzidos por meio da queima de combustíveis fósseis contribui para o aumento da temperatura do planeta. Então, a ideia é manter o aumento da temperatura do planeta abaixo de 2 graus Celsius, mais ou menos, comparado à temperatura média da era pré-industrial. Ainda sobre o Acordo do Paris, a gente pode ver a participação do Brasil dentro desse acordo. Após ratificar o acordo, o Brasil comprometeu-se a reduzir até 2025 suas emissões de gases de efeito estufa em até 37%, comparados aos níveis emitidos em 2005. As principais metas do governo brasileiro são elevar o uso de fontes alternativas de energia, visando ampliar a matriz energética brasileira, intensificar a participação de bioenergias sustentáveis na matriz energética brasileira para 18% até 2030, utilizar tecnologias limpas nas indústrias a fim de diminuir a emissão de gases nocivos à atmosfera, buscar melhorias de infraestrutura dos transportes, inclusive os públicos, reduzir o desmatamento, evitando aumento das temperaturas com a retirada da cobertura vegetal. E, por último, mas não menos importante, restaurar a floresta, restaurar e reflorestar diversas áreas que perderam sua cobertura vegetal. Organização para o combate do problema. A ONU e as demais organizações têm se organizado de formas como as do Tratado de Kyoto e do Acordo de Paris para impor limites e metas para o desmatamento, poluições, entre outras demais. Outra forma é a conscientização, para que de pouco em pouco tenhamos mais e mais pessoas cientes de suas ações e empresas mais sustentáveis. Uma outra forma são os estudos que nos mostram o que está errado e que precisa ser mudado ou exposto. A gente tem como um exemplo o IPCC. O IPCC é o painel intergovernamental sobre mudança do clima. O IPCC foi criado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a ONU Meio Ambiente, e pela Organização Meteorológica Mundial, a OMM, em 1988, com o objetivo de fornecer aos formuladores de políticas avaliações científicas regulares sobre a mudança do clima, suas implicações e possíveis riscos futuros, bem como para propor opções de adaptação e mitigação. Atualmente, o IPCC possui 195 países membros, entre eles o Brasil. Aqui a gente tem uma fala do IPCC sobre o Brasil nessa questão da adaptação às mudanças climáticas. Então, o IPCC diz: o Brasil não está se adaptando às mudanças climáticas. Tem um Plano Nacional de Adaptação, mas ele não saiu do papel ainda. Veja a questão de reflorestamento de encostas, que é uma técnica de adaptação evitando eventos climáticos extremos. Se tivesse ocorrido em Petrópolis, não teríamos tido esse desastre que a gente viu. Todo mecanismo de adaptação climática que não leva em conta o funcionamento dos ecossistemas, obviamente está fadado ao fracasso. Nesse texto, ele fala sobre um acontecimento em Petrópolis. Então, só para vocês terem uma ideia, o que aconteceu foi as enchentes e deslizamentos de terra em Petrópolis. Petrópolis é uma cidade localizada na região serrana, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. E basicamente ocorreram no fim da tarde e na noite de 15 de fevereiro de 2022. Foram 775 deslizamentos de terra em toda a cidade, além de diversas ruas alagadas, e também houve um grande número de mortos e feridos. Então, uma pergunta muito importante que acho que a todo tempo a gente se faz, né, que é se ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Então, a resposta é que sim, ainda dá tempo, mas a gente tem que perceber que o momento é agora. Então, para isso, a gente precisa utilizar, a gente pode utilizar algumas estratégias, e lembrando que serão dados alguns exemplos, mas também tem muitos outros que também são muito importantes e que todo mundo também pode fazer. Mas um dos exemplos que a gente tem, que a gente pode fazer, é proteger áreas úmidas costeiras. E por que isso? Porque manguezais, marismas e ervas marinhas são ecossistemas únicos que funcionam como sistemas de filtro natural de água e habitat marinho.
Eles defendem o litoral contra o aumento do nível do mar ao proteger as áreas de tempestades e enchentes e armazenam toneladas de carbono em suas raízes e solos. Florestas de mangue, atualmente, armazenam o equivalente a mais de 2 anos de emissões globais, que seriam liberadas na atmosfera, piorando os efeitos das mudanças climáticas se essas florestas forem destruídas. Um segundo exemplo é promover os benefícios da agrofloresta sustentável. Com a mudança do uso da terra para silvicultura e agricultura, representando cerca de 25% das emissões de gases de efeito estufa antropogênicas, está claro que a forma atual de manejar a terra precisa ser modificada. Práticas de agrofloresta entregam diversos tipos de árvores e arbustos com lavoura e pecuária. Em particular, pastos com árvores podem sequestrar de 5 a 10 vezes mais carbono do que pastos sem árvores. Produtores rurais podem ser mais produtivos ao plantar e criar animais ao mesmo tempo usando menos terra. A diversificação da produção pode permitir que o agricultor tenha novas fontes de renda e possa reduzir riscos causados por mudanças climáticas. Expandir o uso dos sistemas agroflorestais pode resultar em ganhos financeiros coletivos para produtores de mais de 699 bilhões em diversificação de receita. Então, para resumir, adicionar árvores em áreas de pastos pode ajudar o agricultor a diversificar a sua renda e permitir que a terra capture carbono. Número 3. Descentralizar a distribuição de energia. Sistemas centralizados, em geral funcionando à base de energia renovável com linhas de transmissões mais curtas e áreas de distribuição menores, são mais resilientes. No caso de um desastre, uma comunidade com o seu próprio fornecimento de energia não é afetada por apagões em outras áreas. Tecnologias de baixo carbono, como painéis solares e baterias, também fornecem energia limpa e confiável para serviços críticos, como hospitais em áreas remotas, que não estão conectados com a rede ou que enfrentam muitas quedas de energia. Então, resumindo, instalar painéis solares em clínicas hospitalares em áreas rurais tornam serviços de energia mais resilientes aos impostos de eventos climáticos que são extremos. Um quarto exemplo é assegurar os direitos dos povos indígenas. Povos indígenas e comunidades locais manejam quase 50% da terra do planeta, com cerca de 2,5 bilhões de pessoas dependendo dessas terras para suas vidas. Essas comunidades praticam princípios de adaptação em suas terras por gerações, desenvolvendo um profundo corpo de conhecimento tradicional que pode nos ajudar a entender como nos adaptar a um ambiente desafiador. Além disso, locais em que os povos indígenas têm o direito legal à terra têm uma taxa de desmatamento 2 vezes menor, como observado em países como Bolívia, Brasil e Colômbia, por exemplo. Povos indígenas e comunidades locais protegem as florestas que armazenam 1/4 de todo o carbono acima do solo em florestas tropicais. Ainda assim, essas comunidades possuem legalmente menos de 1/5 das terras. Então, assegurar o direito à terra para os povos indígenas pode garantir que eles mantenham suas terras, protejam recursos naturais e ainda melhorem o seu sustento diante das mudanças climáticas. Aqui, então, a gente tem outras coisas também que a gente pode fazer para ajudar nesse combate, que são um pouco mais práticas e um pouco mais do nosso dia a dia. Então, a gente pode evitar o uso do plástico, buscar formas alternativas dos combustíveis fósseis, reduzir o uso de carro para se deslocar, consumir produtos sustentáveis e diminuir o consumo de carne e leite, por exemplo. Entre essas opções, algumas são mais fáceis e outras são mais difíceis, mas todas são coisas que nós, como cidadãos, podemos ir mudando aos poucos e, além de assim, estar ajudando no combate às mudanças climáticas do nosso planeta. Então, para concluir, sim, a gente tem um futuro, mas a qualidade dele dependerá das ações da sociedade como um todo, mas principalmente dos governos que possuem um poder político e monetário maior, fazendo com que assim eles possam fazer maiores intervenções para assim mitigar e lutar contra as mudanças climáticas. E foi isso! Aqui a gente tem uns créditos, então esses slides lindos que a gente viu foram feitos pelo Bruno. A pesquisa realizada foi pela Ana Carolina, o Bruno também, e o Luiz. E como voz, a gente tem eu, que sou Ana Carolina. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham achado interessante e um pouco intrigante, e que também queiram fazer parte dessa mudança. E é isso. Obrigada!